Bom, eu apresento aqui um esquema básico de fonte de alimentação. Tá? O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos a entrada da rede. A entrada da rede, 240 volts, 220 a 240 volts. Possui, geralmente, uma ficha que a gente interliga na tomada, na ficha da rede, na ficha fêmea. Tá? Possui uma chave liga e desliga, geralmente a gente coloca, e um fusível de proteção. Bom, isso é o primário do transformador. O transformador que vem no kit, ele é de 220, 240, ele transforma em 15 volts geralmente, corrente alternada. Tá? Essa tensão da entrada poderia ser 15, 12, 9, não tem problema nenhum. Tá? Para essa experiência, qualquer tensão de saída dessa faixa de valor daria para a gente fazer. Bom, aí passamos pelo retificador em ponte. Lembra que esses 4 diodos são a retificação em ponte. Essa retificação transforma a corrente alternada, os 15 volts alternados, que saem do transformador, em corrente contínua, onda completa. Então a gente tem aqui já na saída dos diodos uma corrente contínua em onda completa. Não é ainda uma corrente contínua tão constante. O que vai fazer ela ficar constante é o condensador C3. O condensador C3 chamamos de condensador de filtro. Ele que vai melhorar a nossa corrente contínua, que foi produzida aqui por esses 4 diodos. Bom, aí ele entrega ao regulador, o 7805 é um regulador de tensão, ele recebe uma tensão e ele vai regular para 5 volts. Então aqui na saída no pino 3, a gente terá 5 volts constantes, tá? Aqui ainda colocamos aqui um condensadorzinho, C2, ele indica 10 microfarads, e aqui é o positivo e o negativo, sai no pino 2. Pino 2 negativo, pino 3 positivo. Esse é o nosso esquema que nós temos que montar. Bom, o kit manda aí um porta-fusível, tem alguns fusíveis, é só montar o porta-fusível, colocar o fusível. Tá? A chave liga e desliga, o interruptor de ligar e o transformador. O transformador é bem interessante, porque ele possui primário e secundário. Tá? Aqui no caso, um pouco padronizado para esses que vão no kit. Os vermelhos são baixa tensão e os azuis seriam a rede 220. Aí você, poxa, professor, mas como é que eu vou saber disso? Bom, basta fazer a medição. Tá? Eu até peço que vocês meçam o transformador antes. O primário que vai ser ligado na rede, ele tem que ter uma resistência alta, acima de 1000 geralmente. Então, peguem o seu transformador, o seu trafo, peguem um ohmímetro e façam a medição. O primário, que no caso aqui ele está indicando como sendo o azul, ele tem que dar uma resistência alta. Já o secundário, o vermelho, ele tem que dar uma resistência baixa, em torno lá, alguns eu medi 30 ohms. Então, já é uma segurança, porque se eu ligar 30 ohms como se fosse primário na rede, eu queimo o transformador, ele vai entrar em curto que a corrente vai ser muito grande. Então, para identificar primário e secundário, o primário é o que tem a maior resistência. Podem pegar o ohmímetro e fazer a medição. Tiver maior resistência, é o primário. Aí vocês confiram se realmente é o azul e o vermelho. Tá? Aqui nós temos o eletrolítico, muito cuidado, que o eletrolítico tem polaridade. Nesse caso, a indicação é do negativo. Tá? O lado negativo está sendo marcado aqui. Aqui nós temos um regulador, o 7805, é um circuito, é um CI, é um regulador de tensão. O pino 1 é a entrada. O pino 2, que é o do meio, que está ligado ao corpo, é o terra, é o negativo. E o pino 3 é o positivo. O pino 2, que é o terra, que está ligado aqui no invólucro do transistor, nessa parte que a gente vai usar o dissipador, pode usar dependendo da corrente, é o terra. Então, quando for colocado um dissipador, o dissipador tem que estar ligado ao terra, tá? Para não ter nenhum problema. Então, o pino 2 é o terra e o pino 3 é o positivo. É a saída. Aqui está uma lista dos componentes que vocês vão precisar para fazer a montagem. Bom, o primário, eu sugiro fazer com solda, porque
a gente colocar 220 na protoboard não tem muito sentido. E essa fonte, ela depois pode ser utilizada. Vocês podem fazer uma plaquinha, vocês podem fazer uma montagem e depois utilizar essa fonte para outras coisas, né? Então, o que eu fiz aqui? A gente já faz a parte de solda. Já vimos lá na atividade 7, o roteiro de solda. Aqui vocês vão treinar mais um pouquinho daquilo que foi dado lá na atividade prática 7B. Ó, bom, como é que é aqui? Vem a ficha entra aqui, pode ser uma ficha qualquer, tá? Vai ser adaptada. Um lado da ficha vai para a chave, o outro lado da chave no primário do transformador. Então, um lado da ficha vai para a chave que vai para o primário. O outro lado da ficha vai para o porta-fusível, que sai do outro lado para o outro terminal do primário. Pronto, a ligação. Ligou a chave, o transformador vai funcionar. Tá? Normalmente, sem problema nenhum. E o fusível de proteção, caso haja algum problema. Cuidado aqui para não fechar curto. Podem depois fixar isso aqui em alguma caixa, fixar em alguma base, colar, passar uma cola, isolar. Tá? Mas para teste é só ter o cuidado de não fechar curto com nada que está aqui. Bom, aí vamos ao secundário. O secundário, eu vou ligar o secundário aqui em um lado e em outro. Cuidado, o secundário pode ser um fio de cobre. O fio de cobre, ele é esmaltado. Para não fechar curto, o fio de cobre ele é esmaltado. Ele tem uma pequena película que faz com que seja isolante. Então, devemos raspar a ponta do fio. Pega um estilete e raspa a ponta do fio, para a gente retirar esse esmalte, senão ele não vai ligar aqui. Então, as duas pontinhas do fio da saída do transformador, do secundário, a gente raspa ele para poder ter o contato, porque ele é isolado com o esmalte. Bom, feito isso, eu já ligo o diodo D4. Quem tiver o esquema vai acompanhando o esquema. Anodo de D4 ao secundário. Então, eu lá no esquema peguei o anodo de D4 e liguei no secundário. Depois peguei o D2, o catodo de D2 e liguei no outro secundário. Dessa junção sai o anodo de D3, que vai para o catodo de D4. Então já liguei aqui no catodo de D4. E o D1, catodo de D1, vai lá junto com o secundário, que está com D4, e o anodo vem aqui para o D2. Aqui eu fiz o meu retificador em ponte. Então, observem aqui a montagem do retificador em ponte. Aqui vai ser a saída positiva do D4 aqui em cima. E aqui embaixo vai ser a saída negativa. Tá? A saída positiva sai dos dois catodos. A saída negativa sai dos dois anodos. Aí eu coloco o condensador de filtro, coloco o negativo para baixo, uma vez que o negativo eu estou jogando para baixo. Observe aqui essa linha, eu estou colocando o negativo para baixo. Ó, coloquei o negativo no negativo do capacitor, do condensador, e o positivo no positivo do condensador. Coloquei agora o meu regulador aqui, o pino olhando de frente, o pino 1, 2, 3. Bom, o positivo vai para o pino 1. Então, peguei aqui o positivo e liguei no pino 1. O pino 2 é negativo. Então, peguei o negativo e liguei no pino 2. Tá? A saída vai ser no pino 3. Então, eu coloco o meu condensador C2, positivo no pino 3 e negativo no pino 2. Porque o 2 é o negativo. Esse condensador é aquele condensador que está na saída. Tá? 10 microfarads. E aqui, então, eu puxo a saída positiva do pino 3 e a saída negativa do pino 2. Tá? Observe um outro detalhe, que as tensões dos condensadores, elas precisam ser maiores que a da fonte. Se a minha fonte é de 5 volts, 10, o transformador no máximo 15, eu posso usar 16 para cima. Tá? Eu só não posso colocar uma tensão menor do que essa tensão. Tensão maior, eu posso colocar. Vamos para a revisão. Ó, transformadores, aqui estão os 4 diodos, negativo embaixo, positivo em cima, o condensador de filtro, positivo em cima e negativo embaixo. Tá?
vai aqui do positivo do condensador ao pino 1 do regulador, o pino 2 alterra e o pino 3 saída positiva. Tá? E o pino 2 ainda puxa uma saída negativa aqui, né, para a saída da minha fonte. E coloco um condensador C2 do pino 2 para o pino 3. Revisão feita, vamos à medição, ao teste. Liguei aqui a minha fonte, tá? Marcando 4,94, tá? A tensão está boa. Tá? É 5 volts, aqui tá em aberto, não tem condução, não tem circuito, não tem consumo nenhum ainda. Tá? Posição de 20, voltímetro contínuo, DC. Já fizemos essa aula, marcando a minha tensão aqui, positivo e negativo.